Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre processo criativo, como a gente chega no desenho final, né, para a produção de um mosaico. Eu vou falar sobre criatividade no geral, como artista, né, como que a gente observa o mundo, como a gente se inspira para fazer os nossos projetos, né, como a gente chega, como treina, né, uma determinada prática, uma determinada técnica, como a gente chega nesse lugar. Eu vou mostrar os materiais básicos, né, para começar a trabalhar com mosaico. E eu vou mostrar também os trabalhos que eu já participei, né, no decorrer dos anos participando desse coletivo. O coletivo ele começou em 2017, foi quando eu entrei nele também como aluna da UFJF de artes, né, no IAD. E desde então ele vem evoluído. A gente começou praticando já o mosaico, praticando em suporte, né, em MDF, né, em pedaço de madeira e tal. E hoje em dia a gente trabalha com mosaico no mural, assim, né, na parede e tal. E é uma trajetória muito interessante de observar. É interessante também falar sobre isso pelo contexto da cidade de Juiz de Fora, que tem alguns mosaicos, né, de artistas importantes para o Brasil. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco dessas informações que eu fui aprendendo ao longo desses anos dentro do coletivo, para quem sabe atrair mais artistas, mais pessoas jovens para a técnica do mosaico. Essas imagens são todos trabalhos meus. Essa primeira é uma bancada, agora vem uma série de animais que eu fiz para o mosaico botânico, que fica na reitoria da UFJF, que a gente fez com o coletivo, né? A gente fez o projeto no total no coletivo. E agora uma série de besouros, que foram feitos na Talagarça para uma futura instalação. Todos eles estão usando material de cerâmica, né? Que é o revestimento para prédio. Aí já vem essa libélula, né? As fases da libélula, que foi o meu primeiro trabalho. Esse besouro e os próximos trabalhos agora foram enviados para coletivos pelo Brasil. Bom, lá em 2017, quando apareceu essa oportunidade do coletivo, eu não conhecia muito bem o mosaico, né? Na faculdade de artes aqui em Juiz de Fora não tem uma matéria que seja específica para mosaico, né? E isso é uma pena, porque eu ficava só com aquela ideia, que é aquela ideia que todo mundo tem mais ou menos, né, sobre o mosaico, né? Ele vem desse lugar de estigmatizado como artesanato, né? Como uma arte menor, né? Porque ele não está na categoria da pintura, escultura, mural. E ele fica muito deixado de lado por causa disso. Mas nesses anos, né, praticando o mosaico, eu percebi que é uma técnica muito rica, que ela traz muitas possibilidades. É claro que ela tem as limitações também, como toda técnica, mas traz muitas possibilidades para a gente pensar imagens, né, pensar reprodução de imagens, e isso é muito legal. É uma técnica que também tem esse problema de não ser tão acessível por conta dos materiais que são utilizados, né? São materiais que na grande maioria não são tão baratos, mas que permite opções, né? Possibilidades para prática. E isso é muito, muito interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Vou falar sobre os materiais tradicionais, né? Tradicionais não, os materiais que são mais utilizados contemporaneamente. Porque se a gente for falar de tradicional mesmo, aí tem outra gama de materiais que é mais cara ainda, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo.
O processo criativo em toda obra de arte, né, todo trabalho artístico que for ser realizado, ele é um produto da nossa imaginação. Bom, e a imaginação, ela não existe do nada, né? Ninguém consegue tirar nada de trás do orelho, assim. Pra gente conseguir produzir coisas, qualquer coisa, a gente precisa de referência. E de onde vem essa referência, né? A referência vem da nossa vivência, livros que a gente lê, filmes que a gente assiste, outros artistas que a gente observa, que a gente se inspira, da forma como a gente vive a vida, observando textura na parede, textura no chão quando você está pisando também, como que o corpo sente, né, cada uma dessas coisas, o calor, o frio, como que as cores vão também trabalhar dentro do nosso imaginário, dentro da nossa mente. E é isso tudo que é ali dentro, né, que fazendo esse remeleixo da nossa imaginação vai se tornar outras coisas. Isso pode acontecer misturando referência com referência, memória, né, de coisas que você viveu com outras referências ou algumas memórias com outras memórias. Isso é ilimitado, mas é preciso viver para conseguir ter essa bagagem, né, esse referencial. Viver principalmente uma vida criativa. Mas o que é uma vida criativa, né? Falar, eu vivo uma vida criativa. A criatividade, por exemplo, de ter que criar um prato de comida, criar um almoço com determinados alimentos, que são os que você tem, isso já é uma ação criativa. Ter um percalço, né, durante o dia, um imprevisto, sei lá, o carro quebrar ou o ônibus não passar e você tem que determinar outra rota para chegar no lugar que você precisa, né, de outra forma que não é a que você estava planejando, isso também já é uma vida criativa, isso já é uma atitude criativa. A criatividade, ela não vem só da genialidade, né? Mesmo porque essa genialidade é uma construção, é uma falácia, inclusive, da sociedade, né? Todo gênio precisou de várias outras pessoas trabalhando em uma mesma coisa para ele chegar no resultado final. A grande diferença é que a gente não vê esse trabalho todo, a gente só vê o fim. E isso vai criar na nossa mente, né, essa ideia de que o artista é um gênio, de que ele cria a partir do nada, não sei o quê, e isso não é verdade. Isso não é verdade para nenhum tipo de criação, porque para qualquer coisa existir, outras coisas antecederam, né, e aquilo foi sendo criado pouquinho a pouquinho, cada pessoa deu um passo adiante para que a outra chegasse lá no final e aí tivesse uma grande, né, sacada em relação àquilo tudo que já tinha acontecido antes e ter uma ideia genial. Mas todas as pessoas são passíveis de ter uma ideia genial, se elas observarem com cuidado a sua realidade, né, as suas possibilidades. E isso tudo vai reverberar da mesma forma na criação de um mosaico. O mosaico, quanto mais você explorar o material, né, quanto mais você explorar as possibilidades de cores, e aí tá atento, né, que as possibilidades diferentes de composição com as cores, isso tudo vai deixar o seu mosaico mais interessante. E é importante ir pensando isso desde o início, porque o material que você vai utilizar já vai determinar, de certa forma, alguns limites para o seu trabalho, que não quer dizer que é um trabalho limitado, ou pobre, ou desinteressante, né? Mas é uma questão desafiadora para ir se pensando durante essa produção. Também é importante pensar as formas que você quer utilizar, como você vai utilizar, imaginando já que você vai utilizar aquele material que é sólido, né, para transformar.
Então, se você quer fazer uma curva muito sinuosa, já imaginar como que vai ser a construção dessas pecinhas para chegar nessa curva. E pensando além, né, como que essa construção dessas pecinhas pode ser mais interessante ou não para você utilizar, né? Pensando dessa forma, né, a gente consegue pensar um pouco também sobre a técnica. Se você usa só triângulozinhos, fica mais fácil de você construir a forma que você quer, porque o triângulo ele se encaixa de uma forma mais orgânica, mas você pode usar quadrado, vai ser um pouco mais difícil, quadradinhos, né? Pode usar hexágonos, pode usar círculo, isso tudo é ilimitado. Mas quanto mais você planejar isso antes, durante o processo criativo, melhor vai ser o resultado no final. Porque você vai estar entendendo aquela forma, né? Como chegar nessa forma de um jeito interessante. Até pensando no material, né? Quanto maior maior for a placa, se você estiver usando azulejo ou se você estiver usando a pastilha, né, que é pequenininha, isso tudo vai fazer diferença também nessa composição. Das etapas de realização de um mosaico. Bom, a primeira coisa que você tem que imaginar é a superfície que você vai utilizar, que você vai realizar esse mosaico, né? É um mosaico que vai ser realizado em uma parede, direto, de forma direta, né? Tipo assim, ir lá e ir colando, ao mesmo tempo, os caquinhos, né? As pecinhas. É um mosaico que você vai fazer de forma indireta, que você vai usar uma talagarça. Aqui uma talagarça. Que você vai usar uma talagarça, né? Que é esse material aqui, ó. Já aproveitando e mostrando pra vocês. É como se fosse um tecido, assim, né? Que aí você pode fazer em cima dessa talagarça com cola e depois transferir para uma parede ou para um outro material. Isso tudo vai influenciar no que você precisa fazer. Você vai fazer ele direto em uma superfície, como uma superfície de madeira, assim, né? Fazer aqui, né, no meio ou em volta, enfim, MDF. Vai usar papelão, né? Isso aqui é um papelão que vem atrás das pastilhas, que também você também pode usar e é bom porque ele é leve, né? Isso tudo fica a critério, mas você tem que ter essa noção antes de começar a fazer o seu mosaico. Porque isso vai influenciar, por exemplo, no tipo de peça que você quer usar. Aqui eu tenho um exemplo de peças que são azulejo. Esse aqui é cerâmica, que tá quebradinho aqui, mas pra mim é uma cerâmica que não foi queimada, que ela só tem essa pintura aqui, ó, a espessura dela. Mas pode usar ela quebradinha, pode usar ela inteira no meio de um mosaico. Ela monta uma peça, né, com as outras que são iguais, né? Tem o revestimento que eu já falei aqui também, que é esse que utilizam muito em prédio, né? E aí tem algumas possibilidades de cores. Tem as pastilhas, essa pastilha aqui, ó, pequenininha, mas tem pastilha maior também, elas vêm todas juntinhas em uma folha. Aqui elas vêm todas coladinhas assim, juntas. E todos esses materiais, eles vão te dar infinitas possibilidades. Mas é aquela coisa, prática, né? E para trabalhar com esses materiais, você vai precisar das ferramentas. Uma das ferramentas mais importantes é o torquês de mosaico, né? Esse daqui é só um exemplo. Tem outros mais fortes do que esse. Inclusive para utilizar com aquele material ali, ele é o mais indicado, mas o meu não tá aqui para mostrar para vocês.
ele é essa ferramenta aqui, ó, que pica o azulejo da forma que você quiser. Pica o azulejo, pica a pastilha. Agora, se forem outros materiais, tem cada material vai variar, né, o que precisa, mas para esse que eu mostrei, esse funciona. Aí você aperta e quebra, que você vê mais ou menos o que você quer, né, que eu vou só tirar a pontinha para mostrar para vocês. Faz uma força e aí quebra. Aí ficou aqui o triangulinho, né, o triângulozinho e o outro pedacinho dele aqui, ó, no formato triangular também. A mesma coisa com qualquer material que você for usar, você vai poder usar caquinho que vai quebrando, né, de qualquer jeito, mas você também vai precisar quebrar do jeito que você precisa. E às vezes você vai precisar quebrar, vai precisar quebrar de uma forma específica, tipo quadrado, retangular, etc. Aí tem uma outra ferramenta que também é importante, que é essa aqui, que você coloca aqui o azulejo, né, e tal, e ela vai cortar retinho. Já corta aqui, ela fica retinho. Outra opção de material é a pastilha de vidro. Para pastilha de vidro precisa dessa ferramenta aqui específica, com essas roldanas. E para poder riscar, né, e quebrar o azulejo também tem essa opção aqui, dessa outra ferramenta. Que ela risca com um lado, com esse lado aqui ela risca. E aí com esse outro lado, com essa outra parte aqui, ó, ela quebra. E com esses materiais você já consegue fazer um mosaico muito legal, bem bonito, assim. E começa a explorar também essa técnica, mas isso não é só isso que é mosaico. Se for procurar na internet, vocês vão ver que dá pra fazer mosaico com objetos de cerâmica, tipo xícara, prato, que sejam coloridos, né, que sejam, ou não também, mas normalmente o que é utilizado são os coloridos, quebrados. E dá pra fazer mosaico com isso também, dá pra fazer mosaico com casquinha de ovo, com um pedacinho de papel. Então é uma questão de praticar mesmo e descobrindo, né, qual que é a melhor forma para você de trabalhar essa técnica. O trabalho com o mosaico, ele tem algumas especificidades, né? Por exemplo, ele é um trabalho demorado, então é um exercício de paciência também, né? Você projetar, né? Criar aquele projeto que você já fica imaginando como que vai ficar, e a realização dele, né? Começar a ver aquele projeto surgir, para até para a etapa final, né? Depois do rejunte, são várias etapas e cada etapa vai te dar um resultado diferente, vai te dar uma experiência diferente, que vai tornar aquele dia a dia muito interessante. É engraçado pensar também porque a cada dia de produção você vai se deparar com um desafio diferente. Cortar as pecinhas é sempre a mesma coisa, mas tem dia que as pecinhas elas vão encaixar de um jeito perfeito que vai parecer que você está sendo guiado ali a cada momento, porque vai aparecer uma pecinha no chão que vai encaixar no último buraquinho que você precisa, tudo dá certo. Agora tem dia que não encaixa de jeito nenhum, aí você vai quebrando azulejo, vai quebrando a cerâmica, o negócio vai esfarelando, não fica do jeito que você quer, você olha, não gosta. E aí isso vai te lembrando da vida, né? Porque é isso, minha gente. A vida é assim também, né? Tem dia que as coisas estão dando muito certo, tem dia que nada tá dando certo.
E você vai vendo isso dentro do mosaico também, né? Dentro daquela prática, você vai refletindo, você vai pensando o que está acontecendo. E isso é muito bom na prática artística, né? Porque ela te leva para outro lugar, que não é só esse lugar da técnica, mas é um lugar de reflexão, né? E você começa a colocar isso nas suas obras também. De pensar temáticas que estão relacionadas com isso ou não, de conversar. O mosaico ele tem muito essa questão de ser feita de forma coletiva, principalmente trabalhos maiores, né? Porque coletivamente já é demorado, imagina fazer um trabalho muito grande sozinho. Então você tem que estar ali construindo junto, você tem que criar uma unidade, né, entre as pessoas que estão fazendo ali. Porque também é perceptível dentro de um trabalho como que uma pessoa, a forma que uma pessoa prefere trabalhar, a forma que a outra prefere trabalhar. Tem gente que vai gostar muito de quadradinho, tem gente que vai gostar de pecinha miudinha, tem gente que já gosta da quebradeira, né, sai quebrando tudo e depois reorganizando. São todas possibilidades. Mas quando a gente está trabalhando em um projeto de forma coletiva, isso tem que ir sendo. Tem que abaixar o volume disso, né? Não quer dizer que a pessoa tem que ser silenciada, mas tem que abaixar o volume dessas questões, dessas técnicas, né? Que cada um vai preferir individualmente, para ficar um trabalho mais esteticamente mais agradável. E isso pode acontecer também já no planejamento, planejando cada tipo de formato, né, que vai entrar em cada parte do desenho. Esses são os 3 trabalhos coletivos mais importantes do Agrupa, do coletivo Agrupa, né? Esse primeiro foi o nosso primeiro trabalho fora do ateliê. E a gente fez os passarinhos na Talargarça dentro do ateliê e depois instalou eles nesse azulejo, né? Recortando o azulejo, retirando esse miolinho, né? Que ia ser o lugar onde depois entrou os passarinhos. Esse segundo foi o nosso primeiro mural, que está na cantina do IAD, e ele foi feito de forma direta, né? O que significa que a gente todo dia ia lá, levava material, todo dia de trabalho, levava material e ia colando pecinha por pecinha. E o terceiro é o mural da reitoria, são 2 lados e a gente fez ele de forma indireta, cada parte foi sendo feita dentro do ateliê, depois dividida em como se fosse em peças, né? Para ser montado nessa parede. É muito interessante ir construindo essas narrativas, né? Coletivamente e entendendo que em algum momento a voz de um vai ser mais alta, a voz de outro vai ser mais alta. Um trabalho vai ser melhor para uma pessoa fazer, outro trabalho vai ser melhor para outra pessoa fazer, e tudo bem, sabe? Sem problemas. O mosaico é um lugar de acolhimento também, né? Dessas diferenças, de todas essas coisas. A arte tem esse lugar de acolhimento e isso é muito interessante. É um lugar de reflexão para todas as pessoas, né?